Quando a gente pensa na parte de função sexual, muitas mulheres chegam com bloqueio até da gente mexer com a região. E aí a gente tem que fazer todo um cuidado, com todo carinho, para conseguir ter o acesso, explicar a importância para ela, orientar como que ela pode se tocar também. Não com esse cunho sexual só, né? Mas se tocar de modo geral, entender como o corpo dela funciona, e aí ela vai entendendo todo esse processo. E antes de começar o episódio de hoje, eu quero apresentar e agradecer com muito carinho os nossos patrocinadores, que acreditaram nesse projeto desde o início e tornaram o consultório aberto ainda mais especial. A começar pela Cerrado Chic, uma loja que eu simplesmente amo. Com curadoria impecável em peças de decoração, móveis e itens exclusivos. Foi a Cerrado Chic que assinou toda a ambientação do nosso cenário. Com bom gosto, originalidade e aquele toque que faz toda a diferença. Para você que está nos acompanhando, tem 10% de desconto exclusivo na Cerrado Chic, para que você possa transformar os seus ambientes com elegância. O QR Code já está aqui e o link já está aqui na descrição. Hoje eu abro a porta do consultório para uma jovem fisioterapeuta que gosta de falar de autoconhecimento, de sexualidade, de saúde da mulher. Já estava me contando aqui que sempre trabalhou com saúde da mulher, que mesmo com tantas áreas, sub-áreas, né, dentro da fisioterapia, ela fez essa escolha. Então, apresente-se. Boa tarde, meu nome é Fernanda, sou fisioterapeuta pélvica, acupunturista, consultora de amamentação e apaixonada por libertar mulheres. E eu tenho a honra de estar aqui hoje, muito feliz, com a Carol, e sentada aqui, onde tanta gente importante e especial já sentou também. Assim como você, importante, muito especial. E eu sempre, né, trabalhando com palestras, a gente vê outras pessoas, né, com um público muito maior, às vezes, dependendo do tempo que você está iniciando, e aí essa comparação sempre acontece, né? Só que muitas vezes a gente não faz cálculo, que talvez aquela pessoa já está naquela trajetória há muito mais tempo, né? Você com 26 anos, muito provavelmente tem bastante gente que você, né, admira. E aí, quando eu me comparava, e eu pensava em ser famosa ou importante, um dia ficou muito legal para mim, fez sentido quando eu falei, o que importa para mim é ser importante, na vida de cada pessoa que eu puder tocar. Então eu tenho certeza que você é tão importante para suas pacientes. Maravilhosa. Nanda, eu tenho uma primeira pergunta aqui, mas você falou uma palavra e eu quero que você, na prática, me explique o que ela significa. O que é, na sua percepção, libertar mulheres? Dentro da minha área, as mulheres elas chegam com muitas questões internas, não é só o físico. E acaba que elas se bloqueiam de muitas coisas, de viver muitas coisas, quando a gente pensa em disfunção. Então, quando eu retorno para elas a função, ela pode voltar a usar um short, ela pode voltar a rir, nada acontecer, ela pode voltar a ter uma relação gostosa, ou até começar a ter uma relação gostosa. Ela se sente liberta, ela se liberta daquela dor, ela se liberta daquilo que estava prendendo ela dentro de casa, e acaba que a gente mexe em todos os âmbitos da vida dela. Então o libertar, ele não vai só para o físico em si, para o momento da terapia, ele vai para todos os contextos da vida dela. Maravilha! Muito bom. O que te levou a escolher a fisioterapia pélvica, né? Foi uma decisão planejada, a partir do momento que você já estava ali para decidir? Como é que foi isso na sua trajetória? Não foi planejado. Eu estava no meio da graduação, mais ou menos, e nem conhecia fisioterapia pélvica. Eu entrei na fisioterapia com aquela visão de geriatria, ortopedia. Aí eu comecei a me envolver um pouco com a esportiva, achei bem interessante. Mas quando eu tive contato com uma professora que ela trabalhava com a pélvica, eu achei uma área incrível. Então eu me lembro exatamente do dia que eu cheguei em casa, fiquei pensando sobre essa área nova que eu não conhecia, e eu comecei a relacionar, porque eu sempre gostei de estudar ginecologia,
mas com o intuito meu, de saber das coisas, de saber da anatomia, de saber das funções. E eu falei, por que eu não junto o que eu gosto com o que eu comecei a me encantar para ver se eu realmente, né, vou querer levar isso para a minha vida de uma forma profissional, não só para o pessoal. E aí acabou que eu comecei a me envolver nos trabalhos, nos projetos da pélvica, saúde da mulher, até saúde do homem. E acabou que eu amei. Só que foi o que eu te falei, dentro da pélvica a gente tem muitas vertentes. Então eu vou ter a onco, eu vou ter a esportiva, eu vou ter a ortopedia, eu vou ter a saúde da mulher, a saúde da criança, a saúde do homem. E eu falei, agora eu vou me nichar, porque quem sabe muito, né? É verdade, não fala com todo mundo, né? Não Exatamente, fala com ninguém. exatamente. E aí eu me encontrei nesse caminho de se aprofundando dentro da saúde feminina e dentro da saúde feminina nos contextos de disfunção de assoalho pélvico e da obstetrícia. E o que é assoalho pélvico de forma didática? O que é a pelve? O que pode acontecer com a minha pelve? O que eu tenho que fazer com a minha pelve? Descreva a pelve, por favor. Quando a gente fala de quadril, né, a gente está falando mais da musculatura que a gente tem no quadril. Quando eu falo de pelve, eu estou falando mais da parte óssea. Então, são todos os ossos da minha cintura, né, que vai envolver a minha cintura, meu pubis, que é o ossinho do capô, sacro e cóccix, que é o final da coluna. Cóccix, que já está no final, ele está entre cada bandinha do bumbum. E assoalho pélvico vai ser a musculatura íntima. Então, a musculatura que ela está ali na base desse quadril. E quando a gente pensa, eu sempre falo isso com o paciente, eu abro a foto de uma vulva, mulher deitada de barriga para cima, com as duas pernas dobradas, posição, né, ginecológica. Se eu pegar o meu braço e tirar a minha pele, ou qualquer outro lugar do meu corpo, eu vou ter músculo. Se eu tirar a pele da minha vulva, também é músculo. E aí sim a gente vai ter toda a estrutura do nosso assoalho pélvico, que é esse arcabouço muscular que a gente vai ter. E eu sempre falo também, é a segunda base do nosso corpo. Daí também o nome assoalho, né, que é a base, que é o chão. E para a gente começar a entender a importância. Então a nossa primeira base é o pé e a nossa segunda base vai ser nosso assoalho pélvico e nossa pelve. E o que pode acontecer? Tudo. Tudo pode acontecer. É músculo igual a qualquer um. Pode tensionar, pode ser fraco, pode ser forte demais, a gente pode não ter consciência, pode ter lesão, pode ter qualquer outra coisa, igual a gente tem qualquer outra musculatura do nosso corpo. Deixa eu ver se eu entendi. Nós, de pernas abertas. Deitada de barriga para cima. Deitada de barriga para cima. Isso. Posição ginecológica. Arrancou tirou a pele, lábio que externo, lábio interno, né? Os parte pelos. De mucosa, aí a gente vai ter musculatura. Então é a carninha ali atrás. Basicamente. Basicamente. Que vão ser os lábios ali atrás dos lábios. É quase nada. É muito pequeno. É uma musculatura muito pequena, uma musculatura muito delicada. E por isso que a gente tem que ter um trabalho muito sutil, mas ele é um trabalho muito importante. E aí você pensa, o índice de incontinência urinária, por exemplo, ele é tão alto porque como é uma musculatura tão sutil e tão pequena e a gente não presta atenção ao longo da vida, que a gente tem esse tanto de disfunção de incontinência que a gente tem. Se talvez eu pensasse nessa musculatura antes, a gente poderia não ter esse tipo de problema. Sabe onde eu pensava que era o assoalho pélvico? Onde a gente aperta ali no canal. Também? Também é. Mas ele começa no pubis, no ossinho do capô, e acaba lá no cóccix, lá na entradinha do bumbum. Então pega a parte anal, e aí a gente tem musculatura superficial, que aí é o do canal vaginal e do esfíncter anal, mas também tem musculatura profunda, que a gente ativa de uma forma mais importante quando a gente tem consciência corporal da superficial. E o problema que ele pode me dar, o que pode acontecer comigo de ruim é ter incontinência. Tem incontinência, a gente pode ter uma musculatura que está mais tensa, e aí eu posso ter uma dor na relação, por exemplo, tanto superficial quanto profunda. E a gente também pode ter os famosos prolapsos, né? Que é a descida dos órgãos pélvicos pelo canal vaginal. A gente não vê o órgão, a gente vê a parede do canal vaginal. Mas é o órgão que está descendo, ele não está conseguindo ser sustentado. Até porque uma das funções da musculatura de assoalho pélvico é a sustentação dos órgãos. Se ele está fraco, se ele está tenso, ele não vai conseguir sustentar. E além da sustentação dos órgãos, a sustentação, né, a continência do xixi, do cocô, do neném.
e de relaxamento, do xixi, do cocô e do neném. Porque tem as duas funções, né? Tensionar e relaxar. Isso, contrair e relaxar. E os órgãos caírem, foi isso mesmo que você falou? Foi. Prolapsos. Prolapso que chama, exatamente. A gente tem a bexiga descer, são aquelas situações que precisam daquela cirurgia. Minha mãe colocou uma telinha. Exatamente. Nem todos os casos a gente precisa da telinha, que chama sling, né? Isso. Né? Que é a cirurgia de períneo. Todo mundo chama. Nem todo mundo precisa. O prolapso a gente vai ter 4 graus. Grau 1 e grau 2 fica lá dentro do canal vaginal. Mas eu já sinto. Eu sinto incômodo, eu sinto uma bola lá dentro, um bloqueio na hora que eu vou ter relação. Às vezes, para hora de fazer cocô, pode incomodar. Agora, grau 3 e grau 4 é quando já está saindo. Aí sim a gente precisa de uma intervenção cirúrgica. Só que a gente não pode excluir a fisioterapia. Porque lembra, se a musculatura tem função de sustentação, mesmo que a redinha esteja lá, se a musculatura não sustenta, que a gente não mexe na cirurgia, músculo a gente só mexe movimentando, pode ter sintoma de novo. Então, a gente também pode ter a queda não só da bexiga, pode ter do útero, aí a gente vê o colo do útero, e pode ter do intestino também. Então, é algo bem mais complexo do que a gente imagina. Verdade. Mas vai acontecer um após o outro? Cai a bexiga, aí na sequência cai o útero e depois cai? Ou pode cair o intestino sem cair a outra? Pode. Não tem regra. A bexiga ela é um pouco mais móvel, ela tem um pouco mais de facilidade para poder vir a cair, dependendo dos fatores de risco de cada uma, né? Mas pode ser o útero primeiro. E não necessariamente se eu vou ter o útero, eu vou ter o intestino. Se eu vou ter a bexiga que caiu, o intestino vai ter que vir. Não necessariamente. Vai ser muito de cada corpo, muito dos fatores de risco. Então, se eu sou uma pessoa que eu tive muitas gestações e eu tenho intestino preso, eu já tenho um fator de risco muito maior para os dois, e não só para a bexiga. Entende? E os fatores, assim como você acabou de nos trazer muitas gravidezes, qual que é o plural de gravidez? Eu falo gravidezes. Agora, Então, o português não é comigo. Muitas gravidezes. Eu acredito que seja, né? Escreve aí pra gente. Muitas gestações. Muitas gestações. Fiquei prenha várias vezes. Né? A mulher emprenhou várias vezes. E o que mais pode acontecer que veio para a gente ter o prolapso? A gente vai pensar muito na pressão interna do abdômen, não só na questão do aumento do útero, né? Então, o intestino preso, ele aumenta também a pressão interna do abdômen e no assoalho pélvico, que fica ali uma pressão constante para baixo o tempo todo. Já basta a gravidade que joga a gente para baixo, né? Sobrepeso também porque eu fico com uma camada de gordura excessiva no meu abdômen, e o assoalho pélvico às vezes não consegue ser superior a essa camada de gordura e ele não consegue sustentar. Atividade de impacto também é extremamente importante. E uma coisa que ninguém para pensar mesmo que eu não tenha intestino preso, tem muita gente que faz força para fazer cocô. E faz um esforço excessivo. E não só para fazer cocô, para fazer xixi também. E acaba que isso também é outro fator de risco. Eu fico colocando pressão interna, quando a gente faz esforço, a gente faz apneia, eu prendo a respiração. E aí a musculatura ela já está ali vulnerável, porque a gente está no vaso, já tem toda a gravidade por cima. Então, os hábitos também são um fator de risco. Importantíssimos. Desafiador. Desafiador. E a forma de prevenir essas consequências que você trouxe, tanto da questão da dor na hora da relação, quanto o prolapso, quanto a incontinência urinária, que eu acredito que seja um dos sintomas mais... incômodos, né? Um dos incômodos, né? Uma das consequências mais comuns em virtude de um assoalho pélvico fraco. Sim. O que eu faço para... O que, num padrão ideal, com que idade eu deveria, como na sua percepção, para nós leigos que estamos te ouvindo agora, o que deveríamos fazer para nos preparar, por exemplo, para esse parto? Que idade eu tenho que ir? Quem eu tenho que buscar? É justamente a fisioterapeuta? Fisioterapeuta é profissional de primeiro contato. Muitas vezes as pessoas não sabem disso. Eu preciso do encaminhamento médico para ir para a fisio, não necessariamente. Então, inclusive, sempre que eu dou alta para paciente, eu falo, daqui a 1 ano eu te vejo. Eu sempre falo, vamos acompanhar uma vez por ano, porque você
vê como está a mucosa, você vê como está o colo de útero, você vê como está todos os seus níveis séricos, mas você não vê como está a sua musculatura, né? Mas pensando na prevenção, quanto antes melhor. Então eu sempre falo, autoconhecimento é algo que a gente tem que ter sempre. Então se eu sou estimulada a isso desde criança, já muda toda a vida da adolescente. E aí a adolescente, ela chega nessa etapa da vida, tendo noção da anatomia dela, das funções da musculatura, a gente consegue trazer com que ela entenda como o corpo dela funciona, e aí ela vai começar a se cuidar. E aí ela vai se cuidar indo no ginecologista, obviamente, mas ela também começando a ir na fisioterapeuta. Não necessariamente eu vou pegar uma menina que nunca teve relação e tem que fazer intervenções invasivas, internas. Não, eu consigo orientar ela ali com um bate-papo, né? Uma avaliação que eu vou guiando ela a se sentir, para ela ver como que ela, se ela tem consciência, se ela não tem consciência. Até porque na vida a gente vai ter todos os fatores de risco, ninguém deixa de correr, ninguém deixa de pular, a gente vai fazer, ninguém deixa de rir, de tossir, a gente vai fazer as coisas. Então, se eu já vou iniciar a minha vida mais ativa, como uma adolescente, como uma adulta, tendo consciência das prevenções básicas, a gente previne muitas das disfunções. E não só para a questão de incontinência, de prolapso, a gente também pensa para dor na relação. Se ela inicia a vida sexual dela com uma consciência corporal e com uma consciência do que são a resposta sexual feminina, masculina, ela chega muito mais preparada, muito mais tranquila e sabendo o que vai acontecer. Mas calma ainda, daqui a pouco a gente vai falar da parte boa do assoalho pélvico forte. Vamos continuar ainda nesses problemas, até porque é tão importante que eu mesmo nunca tinha ouvido falar em assoalho pélvico, nem com 20, nem com 30, quiçá, eu acredito, com 40, e depois fazendo algumas associações, você já ouviu falar em pompoarismo, que não tem nada a ver com isso, né? Não. Esse é um dos mitos, né? Tanto que às vezes eu falo, a gente faz avaliação, eu explico como que a gente faz avaliação física, como que a gente vai seguir. Agora eu vou te passar um exercício. Pompoarismo. Sempre respiro fundo, falo, não é pompoarismo, até porque fisioterapeuta está aqui para pensar em função. Funcionalidade do corpo. O pompoarismo, ele vai vir como um plus para a sua relação sexual. Então, pompoarismo, por mais que seja uma fisioterapeuta que possa estar fazendo, ele não vai tratar a sua disfunção. Ele não vai necessariamente te ensinar a contrair certo. Então, eu já vi muitos casos de mulheres que compraram curso de pompoarismo, nunca foram avaliadas, então nem elas sabem se estão contraindo certo, porque a gente pode contrair errado. E acaba que elas ou desenvolveram uma disfunção ou pioraram a disfunção que elas já tinham. Uau! Porque tem outro mito também que pompoarismo trata incontinência porque a gente fica fazendo as contrações. Mas são contrações totalmente diferentes. Não é com o intuito de fortalecer. É com o intuito de eu estar ganhando um plus ali na minha relação, né? São contrações totalmente diferentes. Não é com o intuito de eu estar realmente querendo fortalecer, ganhar função e viver bem, tranquila, ao longo do meu dia. Não para um momento só. Sim. Entende? Então, quando eu vou até você e você detecta na avaliação que eu preciso fortalecer meu assoalho, é isso? Sim. Em média, dura quantas sessões? O que a gente faz? Como é que essas sessões funcionam? Eu sempre respondo falando que eu não sei. E todo mundo fica meio assustado. Mas eu não sei como o seu corpo vai reagir. Eu não sei há quanto tempo o seu assoalho pélvico estava pedindo um socorro, né? E isso é muito individual. Hoje se tem aquele padrão de fisioterapia 10 sessões, que é o que os planos de saúde eles aceitam, pelo menos por vez. A gente tenta entrar ali no consenso de usar esses 10 atendimentos, até para não frustrar ninguém. Uhum. Mas quando a gente precisa de mais, que acontece com frequência, eu sento com a paciente, eu converso. Às vezes eu abro o prontuário dela e falo, olha só, a gente tinha isso, 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 isso. O que a gente melhorou disso? Melhorou isso, isso. Mas falta aquele detalhe. Então vamos ainda mais alguns atendimentos. Eu nunca dou número, porque isso a gente cria muita expectativa. Desde quando você fala de forma tão natural sobre sexualidade num país, né, que ainda é cheio de tabu e tão jovem? Desde sempre. Desde sempre. Desde, sim, de adolescente, eu sempre gostei de ver sobre, de estudar sobre, mas não com cunho de ficar querendo aprender
assisto pornografia. Não, mas é com o intuito de entender como que o meu corpo funciona. Qual que é a minha resposta sexual esperada? Qual que é a não esperada? Qual que é a do parceiro? E acabou que eu sempre gostei de falar sobre isso, sempre gostei de falar sobre isso com as amigas, tanto que quando eu tinha oportunidade, no ensino médio até, a gente escolhia falar sobre isso em alguns trabalhos. Então, acabou que sempre foi algo natural, sempre veio de mim, sempre gostei. Entendi. Isso é facilitado através dos seus familiares ou você acredita que é um interesse, né, realmente genuíno, seu? É um interesse genuíno, eu acredito que isso tenha vindo com um propósito, mas a minha mãe, ela sempre me ensinou a olhar para o meu corpo, ela sempre me ensinou a ter essa consciência, e eu acho que quando você já tem essas portas abertas em casa, você tem muito mais liberdade, até para poder pesquisar, até para poder buscar, conversar com alguém sobre, perguntar, porque a gente não nasce sabendo, então a gente tem que perguntar para alguém. Sim. Então acho que vem dos dois. Qual caso marcante você consegue se lembrar agora que houve uma mudança muito grande que você puder compartilhar? Não precisa de nome. Não, foram muitos, mas como a gente falou bastante do prolapso, eu lembrei de uma aqui bem legal. No estágio da faculdade, a gente pega pessoas que são mais humildes, né? É um trabalho para a comunidade, então, querendo ou não, são pessoas que usam muito de SUS, Uhum. e não tem acesso fácil a cirurgias, até porque cirurgia de prolapso, o SUS ele não dá prioridade para as mulheres, porque não é de vida ou morte, então elas ficam ali na fila por muito tempo. E eu tratando a paciente, a gente conversando, ela tinha um prolapso de bexiga importantíssimo. E aí um dia ela chegou super abalada, querendo chorar, eu vi que ela queria chorar, eu fechei a cortina, sentei com ela e falei, você quer conversar comigo? Você quer chorar? Pode chorar, não tem problema. E ela começou a chorar, falando, foi bem no início do tratamento, e ela falando que ela tinha tentado ter relação com o marido, ele rejeitou, porque ele viu que tinha uma barreira ali, né, dentro do canal vaginal, e ela falou que não estava se sentindo mais mulher. Aquele dia eu saí chorando, mas chorando com uma sensação de, até de impotência, assim, de eu quero fazer alguma coisa, eu posso fazer, mas eu não tô ali dentro da casa dela para mudar tudo. Eu chego e me emociono de lembrar, porque eu lembro do momento que ela me falou isso. E isso me marcou. Eu falei, eu quero mudar a vida delas. Eu quero trazer esse voltar a ser mulher para quem não se sente mais. Eu quero trazer a vida de volta, eu quero libertar, eu quero transformar. E aí, desde então, eu dei meu máximo no tempo que eu tive com ela, que eu não consegui ficar até o final, saiu de faculdade assim. Mas eu lembro que quando eu fui embora, ela me deu um abraço tão gostoso. E aí ela falou que, sem eu perguntar nada, ela já disse que eu tinha mudado muita coisa. Eu falei, é isso que eu vou fazer, é isso que eu quero. E desde então, eu tô aí. E quais são os sinais que eu sei que eu tenho que procurar uma fisioterapeuta pélvica, mesmo que eu não estiver sentindo dor, ou talvez que eu não esteja expelindo involuntariamente O xixi. o xixi? Dor e escape de xixi não são as únicas indicações que a gente tem para físio. Se eu tenho vontade de me conhecer, já é uma indicação. Se eu tenho cólica, é outra indicação. Se eu tenho o escape de xixi, é outra indicação. Se eu solto pum pela pepeca, é outra indicação. Se eu tenho escape de cocô, também é outra. A dor na relação, claramente. Falta de lubrificação também é outra extremamente importante. E aí agora eu vou entrar em um outro ponto. Distúrbios ginecológicos dolorosos. Eu estou entrando nos que eu mais mexo. Existem outras indicações. Mas quando a gente pensa em endometriose, SOP, adenomiose, também são condições que a gente precisa da fisioterapia. E aí eu não vou entrar pensando só em assoalho pélvico. Eu preciso trazer mobilidade para essa pelve, eu preciso trazer uma consciência de como fazer xixi do jeito certo, na hora certa, como fazer cocô também, porque essa é uma mulher que ela tem bloqueios em todos esses âmbitos. E eu vou fazer muita mobilidade com ela, porque é uma pelve, por exemplo, endometriose, que a gente vai ter os focos, deixa todo mundo ali mais rígido, com muita aderência. Eu preciso ter mais mobilidade da minha pelve, coluna principalmente, para eu conseguir trazer mobilidade visceral. E aí ela pode ter menos dor também. Então não é só o diagnóstico voltado para assoalho pélvico, é um diagnóstico que envolve toda a pelve. Entendido. E tem gente que pensa que o assoalho pélvico
eu acho que até eu já fiz essa conexão também, só é importante na questão do pós-parto, né? Pergunta, Nanda, qual o benefício que eu tenho, sexualmente falando, em ter um assoalho pélvico fortalecido? Qual é essa diferença, né? O que que a fisioterapia pode fazer para a vida sexual da mulher? Pronto. Eu vou mudar um pouco o termo do fortalecido. É um assoalho pélvico consciente. Ok. Porque nem sempre um assoalho pélvico forte, ele vai ter todas as outras funções legal. Ele pode até ser forte, mas ele pode ser tenso. E aí eu posso ter dor na hora da relação. Eu posso não ser consciente o suficiente para conseguir relaxar. Então, a função, ela vai vir para a gente conseguir ter uma relação prazerosa. Se eu tenho um assoalho pélvico tenso também, eu não vou ter tanta lubrificação. E aí, por isso que eu falei que também é uma das indicações, que a gente vai fazer várias intervenções para trazer sangue para essa região para a gente conseguir lubrificar. Tem gente que tem incontinência na hora do sexo. Isso também é extremamente importante, que é o tal do squirting. Tem gente que acha que é normal, que na hora do orgasmo sai um líquido. Isso é incontinência, isso é xixi. Às vezes não tem sempre o cheiro do xixi, mas também é. Então isso também entra para a função sexual, né? Então, o assoalho pélvico, voltando até para a pergunta do pós-parto, a gente tem assoalho pélvico a vida inteira. Por que eu tenho que pensar nele só depois que eu gestei? Se eu corro, se eu pulo, se eu tuço, se eu faço qualquer coisa que já é fator de risco, né? E tem muita gente também que tem a ideia de que, mas eu tô no pós-parto, mas eu não tive parto normal. Deixa ele lá, tá tudo certo, não vou ter nada. Mas a própria gestação é fator de risco. Não é necessariamente ou só o parto. Então, a gente tem que olhar sempre, o tempo todo, e eu vou pensar na consciência, não só no fortalecimento. E a consciência, ela vai envolver a musculatura superficial, a musculatura profunda, todos os meus hábitos de vida, para que a gente tenha todas as funções, não só sexual, todas as funções preservadas. Além do corpo, o seu trabalho, ele impacta também o emocional dessas mulheres, né? Como é que você acolhe essas pacientes na prática? Muitas dessas mulheres, elas deixaram de ser ouvidas, principalmente quando a gente está lidando com dor. Elas deixaram de ser ouvidas várias vezes. E não só por profissionais em casa, com amigas, porque é normal ter cólica, né? Todo mundo já ouviu isso. É normal ter cólica, é normal ter dor na relação, é normal sangrar. Tá tudo bem, né? É normal, a mulher tem intestino preso mesmo. E eu sempre começo com a escutativa. O que é que te trouxe aqui? Como que eu posso te ajudar? E aí, óbvio que com o tempo que ela vai ficando mais à vontade, mas o principal que eu vejo é acolher, assim ela consegue se sentir escutada e ela consegue trazer o que realmente incomoda, nem sempre no primeiro dia, mas ela traz o que incomoda e elas vão, de novo, se libertando daquilo que estava preso dentro delas. Quando a gente fala, né, a gente consegue externalizar melhor. E eu sempre falo, eu não estou aqui para fazer sessão de terapia, mas querendo ou não, acaba que é. Terapêutico. É terapêutico, não é terapia, mas é terapêutico. Né? Exatamente. Então, o simples escutar, o simples perguntar, você quer falar? Você não quer falar? Tá tudo bem. Às vezes elas querem chorar no meio do atendimento quando tá contando alguma história. Ou às vezes elas já chegam tristes. Eu não pergunto por quê. Eu só falo, você tá mais assim? Vamos mudar a conduta? Vamos fazer exercício? Vamos fazer uma coisa de respiração? Vamos fazer um alongamento? Vamos fazer algo mais gostoso? Justamente para ela chegar e saber que é para ser o momento dela, para ela realmente se sentir acolhida. Sim. Na sua percepção, o que mudou na saúde da mulher com relação à intimidade, à própria saúde da mulher? Porque acontecem, né? Eu acredito que ainda existam muitos tabus, né? Exatamente quando a gente fala de intimidade, você percebe que elas estão mais abertas ou mais resistentes? Antigamente, a mulher era muito voltada para o marido. Aí ela começou a ficar muito voltada para o marido e muito voltada para casa, para os filhos, né? Hoje a gente ainda se volta para as questões externas, óbvio que faz parte da vida, mas a mulher aos poucos ela está tirando esse tabu e ela está começando a olhar para si. E eu acho que esse é um momento extremamente importante para se pensar não só na físio, mas para tudo que se vem fazendo hoje dos projetos que são voltados para a mulher.
E os movimentos, eles se encaixam, né? Sim. E aí, com isso, eu vejo que elas estão ainda um pouco resistentes. Tem muita gente que vai, mas ainda fica com aquele bloqueio, acho que vai mais pela curiosidade ou até pela obrigação de eu tenho uma disfunção, eu tenho que ir, eu tenho que fazer, mas elas vêm se libertando mais. E eu sempre deixo um espaço muito aberto, muito livre para com que ela fale o que ela quiser, porque aí assim a gente consegue cuidar dela como um todo. E aí ela vai se soltando cada vez mais para tirar essa resistência. Eu acho que esse é o mais importante, a gente entender que é um momento que eu tô ali para ser eu. Por mais que tenha uma outra pessoa, eu não tô julgando nada. Muito pelo contrário, eu tô ali para cuidar, para ajudar. Então, as mulheres, elas estão criando mais essa consciência hoje, elas estão indo mais. E quando a gente pensa na parte de função sexual, muitas mulheres chegam com bloqueio até da gente mexer com a região. E aí a gente tem que fazer todo um cuidado, com todo carinho, para conseguir ter o acesso, explicar a importância para ela, orientar como que ela pode se tocar também. Não com esse cunho sexual só, né? Mas se tocar de modo geral, entender como o corpo dela funciona, e aí ela vai entendendo todo esse processo. Então elas tá indo devagar, mas tá vindo. Fernanda, vocês têm o fisioterapeuta pélvico, ele toca dentro internamente na mulher? Tem exame íntimo? Sim, a avaliação física envolve a gente avaliar a musculatura. Só que eu preciso, sempre que a gente mexe no ventre muscular, é melhor. O meu ventre muscular, ele vai estar dentro do canal vaginal, os principais. Então, eu preciso sim fazer uma avaliação interna, não é com a profundidade da ginecologista, que vai até o colo do útero, eu sempre falo, musculatura superficial, eu preciso disso daqui. Eu ainda brinco, aproveita que meu dedo é fino. A gente precisa disso daqui. Que eu preciso ver o tônus, que é a tensão de repouso da musculatura, eu preciso ver a tensão quando a gente faz alguma manobra provocativa, eu preciso ver função de contração, preciso ver função de relaxamento, mobilidade de órgão, e tudo isso a gente vê de uma forma interna. Tem alguns casos dentro da cola prócto que a gente tem que mexer até com a parte anal. E aí também é de uma forma mais interna. Agora, chegou uma paciente que nunca teve relação, que é uma freira, por exemplo, eu não vou fazer interno. A gente faz externo. A gente se limita a muitas condutas, mas a gente tem como adaptar sim. Os principais mitos com relação ao fortalecimento íntimo, à saúde íntima, à ginástica íntima ou ao exercício íntimo que você recebe no seu consultório? Pompoarismo básico, que a gente já falou. Número 1? Número 1 de todos. Eu vejo muito também que as pessoas, hoje em dia está diminuindo, mas que as pessoas acham que ter a incontinência é normal. Não é normal, é comum, que a gente tem um índice muito grande, mas não é normal. Esse é um outro mito extremamente importante. Fisioterapia é só alongamento, vai fazer uma sessão pra você ver, então você vai sair com a pepeca cansada. Que é só a gente alongar, que é só a gente respirar, que é só fazer uma mobilidade que eu tô fazendo, né, com um exercício qualquer que eu tô fazendo fisioterapia. Esse é outro mito, e isso eu digo da fisioterapia no geral. Já encontrei muita gente na academia falando que tá treinando mais adaptado, mais devagarzinho, porque tá fazendo fisioterapia. Fala, vai fazer fisioterapia, que você vai ver que vai ser bem pior que treino de academia. E os mitos que a gente escuta também em relação à saúde no geral, é que eu ter infecção demais, ok, é só tomar um remédio que passa. Eu ter, não infecção vulvar, só infecção urinária, a gente também mexe com infecção urinária de repetição, porque está envolvido a hábitos, Sim. né? Mulher tem o intestino preso, tá tudo bem, isso é normal, só o homem que consegue ir no banheiro, tá tudo certo. O da relação, que eu já falei também, que é normal ter dor, é normal sangrar. Não, não é normal, a gente pode ter... Tem mulheres que têm a primeira relação e não sentem nada de dor, sentem só prazer. E a gente vê como que isso muda a vida, né? Então, os mitos, eles estão aí para realmente a gente criar noção, eu vejo. Sim. E não só para deseducar. Sim. Né? O que te motiva a continuar estudando numa área que está o tempo todo ali evoluindo?
em trazer essa libertação. Mas eu gosto de usar a palavra libertação porque eu realmente vejo isso com as pacientes. Perto da alta, né? Nem no momento da alta. Perto da alta eu já vejo que elas estão num astral mais legal. Elas estão saindo mais, estão fazendo outras coisas que elas não faziam, estão tendo mais comunicação em casa, estão tendo mais momentos com elas mesmas. Então, é isso que me motiva a continuar estudando, a fazer mais curso, a me especializar mais ainda, né? Até porque se eu não acompanho a ciência, eu vou ficando para trás. Sim, sabendo que tem esse monte de tabu, que é desafiador, eu acredito para a maioria, né, das mulheres falar sobre isso, qual a mensagem que você deixaria para incentivar essa mulher que pode estar lá sofrendo sozinha, tem dificuldade, o que você diz diretamente para essa nossa mulher? Você não está sozinha. Tem gente que está aqui para te acolher, para cuidar de você, sem com o intuito de vir julgar e querendo te escutar. E muitas vezes a gente se sente invisível, que o nosso sintoma ele não tem valor, mas ele tem valor sim. E a gente precisa se cuidar, a gente precisa se prevenir. A nossa vida já traz muitos problemas. Se eu tenho alguém que me ajuda a seguir com eles, independente do problema que seja, tudo se torna mais leve. Então não deixa de ir para a físio. É algo que é para ser gostoso, que é para ser um momento de autocuidado, de autopercepção. E você vai sair dela uma outra mulher. Como é que você quer ser lembrada, Nanda, como profissional, lembrada pelas suas pacientes? Como você quer ser indicada? Eu quero ser lembrada como uma pessoa que trouxe uma nova vida. Porque o fisioterapeuta, eu lembro que você me contou que você fez físio já, e eu tenho certeza que mudou a vida, né? Que você teve uma nova vida depois daquilo, você saiu com outros ensinamentos, com outros aprendizados, e é isso que eu quero levar. Não só os aprendizados biomecânicos, físicos, de musculatura, mas com que a gente saia diferente, aprendendo sobre o meu corpo, sobre o corpo do outro, sobre os meus sentimentos, sobre como que a gente pode ser melhor para a gente mesma, porque a fisiopélvica, ela envolve muito disso. Como que eu posso ser melhor para mim mesma, para eu poder ser melhor para o outro. Faz sentido. Vamos para Na Ponta da Língua? Vamos. Então vamos. Gente, de verdade, hoje eu entendi onde é parte do meu assoalho Depois eu te pélvico. mostro uma foto para você ver. Eu tenho que fazer esse exercício junto. Mas quanto é importante, né? Brincadeiras à parte, a minha mãe teve que colocar esse sling. Né? Eu sempre fico muito atenta à questão também de peso, que a gente fica, né? Mas eu cuidava disso, mas achando que era alguma coisa com o útero, que não deixa de ser também para ele não cair ali, né? Cair algo simples assim, né? O útero cai. Coisa assim simples. Básico. Mas é ter esse cuidado, mas realmente não tinha essa consciência. Então é muito importante que você de verdade leve, né, a sério isso, porque a gente pode evitar tanta coisa. E o que eu mais tenho aprendido aqui, né, o quanto eu posso prevenir. Eu já estou atraindo o que vai acontecer. Por favor, prevenção não é atração. Tem gente que não quer nem saber se tiver algum problema. Olha quão simples é o cuidado para um benefício que, inclusive, envergonha. Né? Tem gente que espirra, né? Não que pode o tempo rir, todo... não pode fazer nada. E isso acaba com a vida da pessoa, se a gente for pensar. Sim. E se a gente for pensar, a cirurgia ela também não é a solução dos problemas. Muitas vezes ela é muito bem indicada, sim. Mas a gente não pode deixar de lado a fortalecer. Até porque eu faço academia para quê? Para prevenção. Sim. Você vai deixar isso aqui de lado e não vai se prevenir também? Claro que não. Bora? Bora. Uma palavra para mim, uma para você. Tá. Pode até ser mais de uma. Tá. Dinamicamente. Pronta? Vai. Corpo. Autoconhecimento. Autoconhecimento. Autopercepção. Prazer. Saúde. Vergonha. Limitação. Saúde. Essa é profunda, mais que as outras.
Saúde. Amor. Intimidade. Autoconhecimento. Maternidade. Profundo. Liberdade. Outra vida. Empatia. Acolhimento, carinho, abraço, olhar, toque, né? Futuro. Nova vida, de novo. Fernanda. Amor, vai. Porque sem amor a gente não segue, né? E Sem se amor a gente não amor, leva nada né? pra ninguém e a gente não evolui. Se amor é saúde, a Fernanda é saúde. Exatamente. Muito bom te conhecer. Amei demais. Obrigada, de Eu que verdade. agradeço. Que você possa continuar tocando efetivamente, né, muitas mulheres e as incentivando a essa liberdade. É realmente necessário que sejamos livres, porque passar por problemas de saúde, por falta de conhecimento, não é nem só de se conhecer, mas de saber. Eu vivi, né, praticamente até os 40 anos. E eu não estou falando de alguém que não estudou, né? Então imagina o quanto a gente ainda precisa evoluir Com no que certeza. diz respeito ao nosso próprio corpo, né? E eu fico feliz, Fernanda, de ver uma mulher jovem, leve, falando de sexualidade de forma leve, bem resolvida, porque de fato isso a gente consegue ver, né, em você, e que busca pelos seus objetivos, que você atraia também essas mulheres que se veem assim e que por algum motivo, né, pararam ali, ficaram envergonhadas. Quando a gente estava conversando, eu pensei, gente, como deve ser você ter vergonha de falar isso e ficar usando mods, né, absorvente, vai resolver, vamos, né, Tem tanta gente para ajudar, né? E eu sempre falo, o mundo do conhecimento íntimo, ele é, e não só íntimo de região íntima, mas do nosso íntimo. Ele é um mundo complexo, ele é um mundo profundo, mas ele é um mundo cheio de coisas bonitas, de processos bonitos, interessantes. E a físio também. Ela é um universo totalmente novo, às vezes, para as mulheres, né? Mas que a gente consegue Sim. trazer só coisa boa. E que a gente consegue até participar dessa evolução de cada uma. Sim. Nanda, eu quero uma mensagem, outra mensagem, só que para os homens. Porque eu imagino que ali na intimidade você, como já compartilhou, ouviu situações tão duras, né, que e talvez esse homem ele nem saiba o impacto que está gerando e talvez ele nem saiba o que aquela mulher está sentindo por ser um homem, ou enfim, mas você que as ouve, que vê, que percebe, que sente, o que você pode dizer para esses homens, esses companheiros, né, dessas mulheres que passam por problemas que chegam até você? Isso eu digo não só para os homens, até para os meninos, né? Informação. Não só o cuidar da mulher ele é importante, mas escutar o que ela está querendo dizer, às vezes até sem o verbal. Às vezes ela está querendo ficar ali quietinha na dela, você está ali, vai, se movimenta, vamos sair, que não sei o quê, toma um remédio, né? Ou não, no pós-parto, aquela loucura hormonal que a mulher tá, às vezes o homem ele não é tão compreensivo, então tenta entender um pouco mais, estudar um pouco mais como o corpo feminino funciona em todas as suas fases, para você conseguir, óbvio que o homem ele não vai conseguir entender a gente, mas ele consegue compreender um pouco mais, colocar o pé no chão e falar, tá, ela tá com dor, o que eu posso fazer para ajudar? Ela tá ali com a queda hormonal do pós-parto, o que eu posso fazer? Ela tá amamentando, eu vou levar o neném para ela, eu vou pegar o neném de volta, eu vou dar o banho, eu vou... Então, é participar ativamente dos processos de vida da mulher, mas de uma forma carinhosa e com escuta. E não jogando de lado, né? Duvidando. Duvidando, exatamente, duvidando. Ah, mas ela tá só estressada na TPM. Mas às vezes é um estresse tão importante pra gente, né? Que eu preciso sentir. E às vezes a gente realmente é jogado de lado. Então,
para que desde menino os homens eles possam entender como que funciona o corpo para poder cuidar delas de forma geral. Maravilha! Que seu namorado cuide bem de você, que você Cuida escolha ainda bem e que você que ainda não se casou, esse é o momento de escolher bem quem te ouve, quem acredita em você. É muito desafiador, principalmente para nós que somos mulheres, que o tempo todo somos questionadas ou ainda cólica de novo, né? Problema de novo. Só que ficar reclamando de quem não acredita, de quem fica duvidando, é um local fácil para ficar. Cólica não é normal, dor não é normal, não é normal. Normalizaram o que não é normal. Então busca se cuidar, busca realmente ter saúde para você ficar bem e nem precisar ficar aí justificando, se ausentando, perdendo vida. Imagina se você tem cólica de 2, 3 dias e te deixa ali parada, paralisada. Quanto tempo de vida você perde? Então, cuida de você, ok? Amei. É isso, Obrigada, também amei obrigada. demais. Eu que Apareça agradeço. Pode deixar. quando quiser. Ai, E delícia. obrigada mesmo, tá? Eu que Continua esse agradeço. trabalho lindo. Amei. Obrigada. E para você, sempre, claro, vou deixar aqui as informações sobre a Nanda. E para você, até o próximo Consultório Aberto.